bem, deixa eu agradecer então ao terapeuta aqui, o Ricardo Baia, por nos receber aqui na sua clínica. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Ok. Eu que agradeço vocês virem mais uma vez aqui no meu consultório. Eu acho que a gente já caminha aí, acho que uns 4 anos, 3 anos. Já estamos virando né? freguês. Mas brincadeira à parte, por que a gente é recorrente nesse assunto? Para quebrar aquele tabu, que eu acho que existe ainda, né, Ricardo? Quando uma pessoa fala que vou procurar um profissional da área da saúde, principalmente da saúde mental, né? E não é demérito nenhum, né? A pessoa diz, olha, estou precisando de ajuda. Então, Ricardo, fale pra gente dessa importância de cuidar da saúde emocional, né? Bom, primeiro que esse estigma em relação à psicoterapia, ele vem mais do passado, né? O passado era, você vai buscar um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta, você é louco, né? Sempre foi sempre linkado dessa maneira. Com o tempo isso foi mudando, as pessoas foram percebendo que realmente buscar uma ajuda profissional para essas questões mentais, da ansiedade, das depressões, dos relacionamentos, é importante. Porém, isso ainda existe um pouco no sentido de não mais de ser louco ou não. Isso já se quebrou bastante, mas eu não preciso nesse sentido, ou parece que eu tenho que estar com um problema grave para ir buscar ajuda. E tem também uma diferença muito grande entre homem e mulher. Como na medicina em geral, em tudo, né, a mulher sempre busca muito mais ajuda do que o homem, né? Então, em psicoterapia não é diferente, né? Por que o homem é mais reticente na hora de dizer, não, eu estou precisando, eu vou contar para o meu terapeuta o que está acontecendo comigo? Existe algum embasamento científico ou não, Ricardo? Bom, não vou dizer embasamento científico, mas eu acho que é muito cultural também. Cultural. Né? O homem, ele está mais nessa coisa da luta, da guerra, vamos para frente, vamos para cima. Talvez um pouco de machismo, alguma coisa nesse sentido, não pode ser ajudado, não pode ser acolhido, né? Perceba que ser acolhido pode, se eu for acolhido, pode representar uma fraqueza, né? De minha parte, né? E a psicoterapia, ela é um tipo de acolhimento também. Né? Isso parte de uma tomada de decisão? Porque senão a pessoa diz, eu tenho esse problema, mas eu não vou contar para um estranho. Né? A primeira coisa que vem. Parte o quê? De uma tomada de decisão, isso aí está me fazendo mal, eu preciso desabafar, contar para um profissional. Qual que é esse limite? Até quanto um ser humano suporta, vou usar um termo, um jargão popular, sofrer calado? Então, isso é de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que consegue sofrer calado e levar isso para o túmulo, né? Pois é. É só pena porque podia ter uma qualidade de vida melhor, né? Até consegue sofrer calado, consegue. Pois é. Mas podia ter tido uma qualidade de vida melhor enquanto vivia, né? E problemas simples muitas vezes, né, Ricardo? Sim. Às vezes as pessoas vêm em psicoterapia e elas têm uma coisa para contar que elas têm guardado lá, às vezes um desejo maluco, ou às vezes um erro que cometeu, né? E às vezes aquela pessoa tem uma vergonha de falar, uma dificuldade, e de repente ela fala, e quando ela fala, ela percebe que aquilo era mais simples do que ela imaginava. E aí esse perceber que às vezes é mais simples do que imaginava, ou encontrar um outro ser humano que vai receber aquela fala de maneira não julgativa, né? Sem julgamento, só isso às vezes já é libertador. Alivia o fardo. Já é libertador. Porque às vezes a pessoa traz um problema lá do passado, né? Alguma disputa, algum embate, algo mal resolvido, não perdoado, né? Sim. E traz para sua vida e fica aquele monstro. Uma das coisas que às vezes as pessoas pensam, né, é que passaram por alguma questão, algum sofrimento e de certa forma encaixotaram aquela questão. E foram vivendo. E a vida funcionou. Né? Conseguiu trabalhar, conseguiu trazer comida para casa, conseguiu realizar as tarefas do dia a dia. Só que de repente começa a ter ansiedade, começa a ter os sofrimentos ali. A ansiedade é o clichê principal, é a coisa principal da nossa sociedade moderna. Ou as síndromes de pânico, as fobias, né? As depressões. E aí ela fala, eu não sei porque eu tô com isso.
Só que ela não sabe, não lembrou que ela deixou a gaveta. A gaveta até tá fechada, bonitinha, mas ela sabe inconscientemente que aquela gaveta tá bagunçada lá dentro, né? Então a terapia ela tem como função muitas vezes falar assim, vamos abrir aquela gaveta e vamos arrumar aquela gaveta. E aí quando arruma aquela gaveta, aquelas sensações muitas vezes podem ir embora. Claro que quando a gente fala isso parece simples pra caramba, né? Às vezes pode ser simples, às vezes uma fala, um insight desencadeia. Às vezes não, né? Então é muito relativo. Eu tenho certeza que as pessoas iriam perguntar para você, mas Ricardo Bayer, em termos de terapia, psicoterapia, existe hoje muitas e excelentes opções, né? Uhum. E aí? Qual é a melhor para mim, para você? Como é que você, profissional da área, vê essa questão? Então, olha só, Mário, existem tantas e tantas linhas de terapias, Uhum. algumas que vão olhar para o sintoma, algumas que vão olhar para a causa, inclusive o governo federal, se eu não me engano, há 2 anos atrás, integrou ao SUS as práticas integrativas e complementares da saúde, Olha, que é o PICS. PICS, interessante. Inclusive Com hoje, prevenção ou tratamento? como auxiliar do processo. Auxiliar no processo. Então lá está a cromoterapia dentro do SUS, a hipnose, a meditação, a acupuntura. Então é uma Olha que gama, se eu não me engano, interessante. são 23, eu não vou querer citar todos agora. Mas vamos pesquisar depois. Se eu não me engano, são 23. Inclusive, eu entrei esse ano, comecei a fazer um curso PICS, é uma graduação, mais uma graduação que eu comecei a fazer esse ano. Fazendo um parênteses aqui, você como profissional da área, como terapeuta, qual a importância que você vê de haver agora esse reconhecimento das terapias complementares no contexto aí do serviço de saúde? Total importância, né? Porque ele vê a saúde, o Estado vê o ser humano de maneira mais holística. Ah, perfeito. Né? Perfeito. Vê mais como um todo, né? Não vai só olhar a ferida da pessoa, vai olhar por que ela mantém. Porque às vezes já é tarde, quando a ferida já está aberta. Às vezes ou também por que complicado, aquela ferida está lá, né? Às vezes pode ser uma questão psicoterapêutica também, ou da psique, né? Então, total sentido, né? É extremamente importante o Estado ver desse jeito. A escolha da terapia, ou do terapeuta, da linha de raciocínio, tem mais a ver com a pessoa que está em busca? Como é que você encaixaria isso? Então, aí? olha só, eu vejo isso, é uma maneira que eu enxergo, é assim. A técnica é uma ferramenta. Ok. Né? A técnica é um caminho. As terapias, de certa forma, todas devem, ou pelo menos deveriam, ter a mesma função, que é encontrar o equilíbrio do indivíduo. Né? Ok. Esse é o principal objetivo de qualquer prática da saúde, ajudar o indivíduo a encontrar o seu equilíbrio biológico, psicológico e social. Quando você vai buscar, por exemplo, vamos imaginar que você se sente ansioso e percebe que a sua ansiedade se transformou em um transtorno ao ponto de trazer desequilíbrio para a tua vida cotidiana, desde não conseguir dormir direito, ou não conseguir comer de maneira adequada, ou não conseguir se relacionar, você vai buscar uma ajuda. E quando você vai buscar uma ajuda, por exemplo, vamos imaginar que você colocasse terapia para ansiedade no Google. Putz, você vai encontrar uma gama de opções, desde a própria medicina, a psiquiatria, e até a psicologia, a psicoterapia convencional, e as psicoterapias que podem ser, por exemplo, eu trabalho com a hipnose, com a psicanálise, com a regressão, o outro vai trabalhar com a cromoterapia, existe hoje, a gente estava conversando um pouquinho antes, que é a constelação familiar. Ou, de repente, até poder combiná-las. Também Existe a possibilidade, trabalhar né, de maneira multidisciplinar, né? Junto com o médico, psiquiatra, Isso. enfim. Aí, nesse sentido, o que é o ideal? O ideal é você dar os primeiros passos do tipo, ei, deixa eu ver essa aqui e deixa eu procurar um profissional que eu possa confiar, que eu me sinta à vontade. Aí você vai lá,
conversa, sente como é o caminho, pergunta como é essa terapia. E se você se sentir à vontade, você fala, opa, deixa eu me colocar nesse processo. E você vai sentindo devagar se aquele é um processo adequado e se você se sente bem. Mas principalmente olhar para o profissional, no sentido de sentir. Existe uma palavra técnica que se chama rapport. Rapport. Porém, para traduzir essa palavra, eu posso colocar a palavra o santo bateu, né? Santo bateu. Exatamente. Tem que haver aquela... tem que existir aquela liga, né? Que é totalmente normal, né? O Sim. santo bater ou não. Sim, é natural, né? Isso vale para qualquer área, né? Qualquer profissional também. Até o seu profissional. cabeleireiro, a sua manicure. Às vezes você vai lá e diz, não gostei da cara desse cabeleireiro, né? Desse barbeiro. É por aí. É por aí, né? E quando o santo bate, eu posso dizer uma coisa, às vezes até a técnica, às vezes pode ser até irrelevante. É que a pessoa fica mais do que mais propícia. Ela está aberta. Está aberta, Ela né? está aberta. Claro que é importante a técnica e é importante entender se aquele profissional ele está realmente só se baseando na técnica ou se ele busca também bastante conhecimento dentro desse universo psique, desse universo ciência, medicina, espiritualidade e tudo mais. Muito bem, senhor Ricardo Bayer. Vamos falar então agora especificamente da ferramenta que você utiliza aqui na tua clínica para tratamento da N tipo de patologias, né? Sim. Que é a hipnose terapêutica, a hipnose clínica. Isso mesmo. Conta pra gente, como é que funciona, o que é, quando é aplicada, intervalo de tempo, como é que é o modo operandi de tudo isso aí? De maneira bem simples e pragmática, assim, primeiro a hipnose é chamada de terapia breve, né? Geralmente a gente faz ela em um tempo mais curto, né? Em um primeiro momento, num processo de hipnoterapia, eu preciso conhecer a pessoa que eu trabalho, então que eu estou trabalhando ali naquele momento. Então eu vou conhecer a vida dela. Não em hipnose. As pessoas pensam que eu vou chegar aqui, então eu vou estalar meus dedos Conta e tudo. você vai fechar os olhos e aí eu começo a falar com você. Não. Eu vou perguntar, e daí, Mário? Que cidade você nasceu? Né? Que ano você nasceu? Quem eram os seus pais? E aí eu vou construindo esse meu entendimento de você. Perfeito. E aí eu linko esse meu entendimento de você à sua queixa. A expectativa da pessoa, a demanda E da a pessoa. expectativa, a queixa Porque e a pessoa demanda. vem aqui na sua clínica com uma demanda, né? Sim. Ninguém vem aqui, eu vou conhecer lá a hipnose. Não. Ela vem aqui com uma demanda, né? Com algo que é algo que ela vem trazendo para tentar ser equacionado. O equilíbrio, que nós falamos no início da nossa entrevista, o equilíbrio. Isso. E aí? Aí, com esse conhecimento que eu acabo conseguindo de você ali, eu começo a trabalhar e eu posso utilizar a hipnose como PNL, né? Então, ou seja, eu começo a ajudar você a visualizar novos caminhos para os seus problemas, e aí isso acaba diminuindo a sua ansiedade, porque você começa a achar a saída, né? Então, utiliza a PNL, que é a programação neurolinguística. Posso utilizar sugestões diretas do tipo, ei, a partir de hoje você pode dormir tranquilo. Como alguém que simplesmente te dá uma dica, né? Só que em hipnose isso acaba sendo um pouquinho mais funcional. Ou eu posso trabalhar olhando para trás, trabalhando regressão dentro da hipnose, né? Com o objetivo de ajudar você a entender da onde está vindo a tua ansiedade, né? O porquê você está sentindo isso ou aquilo, né? Então a hipnose pode ser utilizado nessas três linhas. Porém, não é assim, vem no consultório e fica hipnose o tempo todo. Não, muita conversa, muita filosofia, muito entendimento, muitas linhas, muitas dicas. A parte da hipnose é uma parte do processo. Exato. Existe uma anamnese, uma conversa, um entendimento entre o paciente e o seu terapeuta, e aí a aplicação da técnica. Isso é mesmo. isso? Vamos imaginar que você queira parar de fumar. Okay, você fuma perfeito. e queira parar de fumar. Okay. As pessoas pensam que, então eu vou lá, eu deito na poltrona, ele fecha 1, 2, meus olhos 3, não. e eu não tenho mais vontade de fumar. Não, a gente vai ter que conversar bastante do tipo, você tem ideia do que você vai perder quando parar de fumar? Você está afim realmente? É um processo. É um exatamente. Processo. Ô Ricardo, elenca pra gente aí o que é possível
nós estamos falando sobre psicoterapia, o que é possível ser tratado através da tua técnica, né? A hipnose. Por exemplo. Primeiro, a resposta é bem subjetiva, mas é tudo que envolve o ser humano. Ok. Desde, por exemplo, dores, fibromialgia, que você não sabe de onde vem, né? Depressão, a minha dificuldade de me manter calmo diante do meu relacionamento, o meu não conseguir ultrapassar as barreiras dentro das minhas reuniões, dentro do trabalho. Acabar com as crenças limitantes. Crenças limitantes, a minha vergonha diante dos grupos. Então, eu posso tratar essa infinidade de coisas relacionadas ao ser humano, ao meu dia a dia. Eu lhe perguntei isso porque você me respondeu uma pergunta anterior, que a visão é holística, o ser humano como um todo. Então, não busca só tratar a dor, a ferida, mas o que vem cometendo isso aí. É isso? Porque às vezes a pessoa vem com a demanda de uma dor, né? Mas essa dor não necessariamente está ligada a uma doença, pode ser um trauma, pode ser uma... A própria fobia, às vezes a pessoa pensa que ela tá... o problema dela é aquele objeto, por exemplo. Fobia é um medo exagerado e irracional de algo. Eu poderia ter fobia de óculos, né? O meu problema não necessariamente é com óculos, ou pode não ser com óculos. Pode ser que eu tenha uma questão da minha vida que eu não consigo resolver, da minha alma. Que eu solto a minha energia naquela fobia. Perfeito. Às vezes pode ser uma Podemos coisa falar, por exemplo, diferente. medo de dirigir, mas por quê? Então a hipnose vai buscar o porquê e tentar desmanchar esse porquê. Isso. A razão disso tudo. Exatamente. É isso? De forma sutil. Sem medicamentos? A ideia é sem medicamentos. Claro que eu, como profissional, a gente sempre entende que quanto menos química, melhor. Claro. Mas claro que existem momentos em que a ajuda, inclusive psiquiátrica, ela é funcional, né? Se bem trabalhada, se bem medicada, se não feita de maneira aleatória, né? Então, mas o meu trabalho é sem medicamentos, é óbvio. Bom, como toda demanda, existe o início, meio e fim. É isso? Isso. Psicoterapia, eu vou te dizer que para a vida da gente, e claro que eu sou suspeito para falar, eu diria que não tem fim. Claro, com relação a uma demanda específica, ela pode ter fim. Perfeito. Né? Ela tem fim. Porém, eu entendo que nós, seres humanos, temos essa ferramenta da psicoterapia que podemos usar ao longo da vida toda. Suporte técnico. Eu, por exemplo, tenho 46 anos, comecei a fazer psicoterapia com 20 e até hoje eu faço. Né? Claro que eu não faço o tempo todo, mas de vez em quando eu vou lá e volto, faço um pouquinho e tal, então, nesse sentido. Bom, nós podemos ficar aqui à tarde conversando com o Ricardo, que a técnica que ele utiliza, a hipnose, realmente é algo muito interessante. Mas eu vou pedir para o Ricardo deixar um contato para caso você precise passar por uma psicoterapia, você tem a oportunidade de conhecer também essa ferramenta que é a hipnose. Você utiliza Instagram, Ricardo? Utilizo. HP_Paraná. Hipnose Paraná. Então coloca na tela lá, Marcos Santos. Como é que tá lá no Instagram? HP? Isso. Eu não sei se eu tô errando agora. Depois eu passo e coloco na tela. A gente corrige, a gente vai pesquisar lá. E aí tem o meu site. Tem o site, né? Qual que é? www.hipnoseparaná.com.br. hipnoseparaná.com.br. Ricardo, muito obrigado, viu? Eu fico feliz sempre de conversar com você. É uma energia muito boa que você passa também.